Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais um vídeo para esse canal. Espero que vocês gostem. Como prometido, no último vídeo vocês deixaram lá nos comentários perguntas e eu falei que eu ia trazer uma pessoa aqui para responder comigo. E eu trouxe aqui meu E aí, irmão pessoal, Pedro. tudo bem? E a gente vai responder as perguntas de vocês, tá legal? Meus amigos, então a gente vai começar respondendo as perguntas que vocês deixaram lá no último vídeo nos comentários. A primeira pergunta vai ser da Aline Meirelles. Ela perguntou assim, ó: por que os jovens se afastam tanto de Deus e fecham seus corações com a frieza? Eu acho que abrange muito mais do que simplesmente o jovem, mas de toda a faixa de idade. Criança, adolescente, jovem, adulto, se acaba se afastando da presença de Deus ou até mesmo daquela igreja, religião que segue. Isso acaba acontecendo por N motivos. E o Pedro vai falar aqui para nós uns motivos que esses jovens se afastam tanto da presença de Deus. Bom, os Fala para nós aí, Pedro. motivos principais que eu vejo assim é que o jovem ainda está despertando para a vida, né? Ele está se enturmando na sociedade, tá se relacionando, muitas vezes está entrando na faculdade. Então, ele tá aberto e sujeito a muitas decepções, frustrações. E cada jovem vai lidar com aquela frustração e decepção de maneira diferente. Então, muitas vezes ele passa uma frustração com relacionamento, seja namorado, namorada, até mesmo amigo, e, e acaba se afastando de Deus, acaba se afastando da presença de Deus. E outro motivo que eu vejo também é as más amizades, né? Muitos são cristãos, têm más amizades, e essas más amizades muitas vezes acabam levando eles para um caminho ruim, seja drogas ou o que for, e ele acaba se afastando de Deus. Meus amigos, a segunda pergunta é do Vitor Manuel Machado Farias da Silva. Ele perguntou assim, ó: por que a maioria dos ateus um dia foram cristãos? Eu acho que não generalizando assim 100%, né, que a maioria dos ateus um dia já foram cristãos, porque boa parte também dos ateus já vem de geração, já vem de família, né, desde a sua criança ali, desde criança, né, já cresceu com esse pensamento que não existe nenhum ser superior. Então, grande parte também já vem de família. Mas sim, tem muitos cristãos, né, que se dizem cristãos, que a gente viu lá. Você deve conhecer um amigo seu que frequentou uma religião, uma igreja, e no outro dia, lá, outro ano, você descobre que ele virou ateu, que não acredita mais na existência de Deus. E para nós, né, fundamentar mais um pouco essa pergunta, o Pedro vai continuar respondendo aqui para nós essa pergunta do Vitor Manuel. Fala aí, Pedro. Não, o ponto principal que eu vejo ali é que ah, um ateu que se diz, né, que foi cristão, o fato principal para mim é que ele nunca foi cristão, porque à luz da palavra, né, na luz da Bíblia, você vai ver que os primeiros discípulos, a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, na palavra estava se referindo aos discípulos, ou seja, aqueles já tiveram uma experiência profunda com Jesus. Que a palavra cristão não é nada mais que um apelido, mas ela se referiu primeiramente àqueles que são discípulos. Então eu não posso banalizar essa palavra cristãos e dizer que eu sou cristão somente pelo fato, eu acredito em Jesus. Mas a pergunta que eu tenho para te falar: você segue a Jesus? Você pratica os princípios de Jesus? Porque é isso que a palavra está dizendo, que cristãos é aqueles que seguiam a Jesus, eram discípulos de Jesus. Então aqueles que se dizem ateus, mas que no passado se dizem que foram cristãos, na verdade eles nunca foram. É verdade. E um dos motivos que eu vejo assim que uma pessoa ela se torna ateu, claro, são N motivos, né? Que podem ser. Mas um dos motivos é que muitos tiveram traumas, né, quando crianças, passaram por muitas decepções, até mesmo foram abusados. A figura do pai, eles têm medo da figura do pai, porque o pai muitas vezes maltratou a criança, entendeu? Por isso é difícil ele ver Deus como pai. Então essas decepções, até mesmo no meio religioso, no meio da congregação, por essa pessoa não ter uma experiência profunda, ela realmente não consegue ver a Deus, não consegue entender que existe um ser superior, que Deus é real, que Jesus é real. Então esse é um dos motivos que eu vejo, mas claro que pode haver muitos outros. É verdade, como o Pedro falou, né? É tantos motivos que fazem muitas vezes a gente, né, desistir da fé
ou desistir daquilo que nos for ensinado, daquilo que acreditamos. Mas depende, né, de nós estar sempre com o coração ali aberto, né, para ouvir uma mensagem, né, para ouvir aquilo que a palavra de Deus, né, nos diz. E que você possa, né, abrir o seu coração e para que o amor de Deus entre dentro do seu coração. Porque Deus, ele não vai entrando na nossa vida de qualquer jeito. Ele é educado. Ele entra quando o chamamos. Então, que você possa convidar Jesus para entrar dentro da sua vida. E para que realmente você possa conhecer ele. Porque muitas vezes o trauma, muitas vezes, como Pedro falou, né, nos impede de avançarmos para frente. Então, que você possa deixar Deus curar as suas feridas, né? Deixar Deus entrar no seu coração, porque somente Ele pode abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a gente possa ver aquilo que Ele fez por nós e entender realmente a obra que Ele fez por nós na cruz. Então, meus amigos, então a terceira pergunta vai ser da Caroline Batista Araújo. Ela perguntou assim, ó: Beca, o que você acha sobre o chamado fanatismo? Estamos em tempos onde a igreja vem sendo muito julgada e apontada como templo de fanático. É um absurdo, porém as pessoas têm condenado muitos cristãos pelo erro de alguns. O Pedro quer fundamentar um pouco mais, falar um pouco mais sobre essa pergunta para nós? Não, entrando primeiramente no que é ser fanático, né? Muitos olham essa palavra por um ponto e outros por outro, né? Por exemplo, a palavra fanático muitas vezes tem um sentido, né, de paixão, de ser apaixonado por algo ou por alguma coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu sou apaixonado por Jesus, eu posso ser rotulado de fanático. E eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Esse é o ponto. Aí, claro, existe o sentido pejorativo da palavra, que é o fanático, é aquela pessoa que é louca, desvairada, entendeu? Mas, por exemplo, uma pessoa que gosta do filme Harry Potter, eu posso dizer que ela é apaixonada e fanática por Harry Potter, porque ela não só gosta do filme, mas como ela quer ter a canequinha do Harry Potter, ela quer ter a roupa, o chapéu do Harry Potter, todo o quarto dela tem que estar infectado com o Harry Potter, não pode falar mal do Harry Potter, entendeu? Então eu posso dizer, você é fanático por Harry Potter. Então, eu primeiramente tenho que quebrar esse paradigma do sentido da palavra, que ela tem um sentido pejorativo, mas se for ver o significado dela, ela nos traz muitas vezes o significado de algo que é uma paixão, você é apaixonado por algo. Só que o ponto principal que nós temos que ver como cristãos é que esse rótulo não nos define, porque a nossa reputação diante das pessoas, nós não temos que se preocupar como cristãos. A nossa reputação diante das pessoas pode ser facilmente manipulada. Muitos podem caluniar, levantar um falso testemunho. Então, a reputação pode ser facilmente manipulada, mas nós temos que zelar pela nossa integridade. Nós temos que ser íntegros com Deus. Ser íntegro é ser uma pessoa honesta, ter a moralidade, ter um padrão moral, ser incorruptível. Nós temos que zelar pela integridade. Porque o que vale mais não é esses rótulos de fanático ou isso ou aquilo, mas sim a nossa identidade. Identidade, sermos filhos de Deus. Meus amigos, a próxima pergunta é da Júlia Korpalski. Ela perguntou assim, ó: entre a fé e a razão, qual temos que seguir? E ela falou para responder à luz da palavra. A gente sabe que razão é a capacidade de compreender, de entender as coisas. Então, entre a fé e a razão que nós devemos seguir. Como a Rebeca disse, a razão é a nossa capacidade de entender, de compreender. E a fé, nós temos também que pegar a luz da palavra e ver que a palavra diz que o justo viverá pela fé. Só que é uma fé com entendimento. Ou seja, eu uso a minha razão, a minha compreensão, só que no final eu vou agir em fé. O ponto principal é que, através da palavra, a nossa mente é renovada como um todo. Até a minha ótica de ver as coisas é mudada, ou seja, a minha compreensão de ver as coisas terrenas é mudada segundo o que a ótica do céu. Como, por exemplo, a gente vê a passagem de Jesus e Pedro, né? Que Pedro era pescador e a noite inteira ele tentou pescar alguma coisa, algum peixe, não pegou nada. E ele se encontrou com Jesus e Jesus disse, vai e lança tua rede ao mar. E Pedro tinha o que? Fé. Ele tinha fé em Jesus.
e olhou para Jesus e falou: sobre a tua palavra eu irei. Então ele foi, lançou a rede ao mar, pegou tantos peixes que até o barco começou a afundar. Mas o ponto principal é que, com o relacionamento com Jesus, a mente de Pedro estava sendo renovada, ou seja, a consciência, a capacidade de compreender as coisas. Ele não via mais o mundo como ele via antes de conhecer Jesus, porque a sua ótica estava sendo mudada. Então, a razão é o princípio. A sua compreensão o levou a agir em fé. Mas o problema é que a nossa razão, muitas vezes, nós não estamos deixando ser renovada, a nossa mente ser renovada. E ainda estamos olhando segundo a ótica terrena. Não estamos deixando as circunstâncias nos barrarem, nos pararem. Mas temos que agir por fé. Isso aí. É como o Pedro falou, né? Pedro ali usou a capacidade dele, né, de compreender a razão, né, e levou isso a ter fé. Ele não olhou pela lógica ali, né, porque ele já tinha ficado horas ali tentando pegar algum peixe e não conseguiu, mas ele não deixou aquilo, naquele sentimento dele, impedir de que ele usar a fé dele. Quando Jesus falou, vai lá e lança a rede do outro lado, ele foi pela fé e conseguiu, né, grandes peixes até que o barco, né, começou a afundar ali. Então ele usou a fé dele. Então a razão e a fé andam junto, né? Os dois têm que estar lado a lado ali junto, né? Desde, como Pedro falou, que a nossa fé, a nossa razão, né, não interfira na que a gente use a nossa fé. Meus amigos, então a gente vai para a última pergunta, é do João Silva. Ele fez a seguinte pergunta: gostaria de saber se o plano original de Deus para o homem se restringe somente à salvação. Ele fez essa pergunta, né? Será se o plano original de Deus para nós se restringe somente à salvação? Será se Jesus veio na cruz, né? Morreu por nós para que a gente tivesse somente a salvação? Não, Jesus não morreu na cruz somente para nos salvar. A pergunta assim, é bem assim, profunda, então levaria muito tempo eu vou tentar resumir, né? Então, para a gente entender, assim, voltar logo ali no começo, no Gênesis, e ver que quando Deus criou o homem, ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Esse é o ponto. Só que essa imagem e semelhança ficou decaída por causa do pecado. Então, através de Jesus, eu tenho a oportunidade de ser regenerado, tanto espírito, alma e corpo. E o ponto principal é que Jesus morreu para restaurar um relacionamento entre Deus e o homem, que foi desfeito com o pecado. Então, através de Jesus eu posso me relacionar com Deus, assim como Adão se relacionava no início, sabe? De uma maneira mais próxima, com mais intimidade. Por isso, claro que Jesus, após a sua morte e ressurreição, foi ao céu e enviou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para que habitasse dentro de nós. Para que hoje possamos ser guiados por Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Por isso a palavra fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, através de Jesus, o relacionamento entre Deus e o homem foi restaurado. Deus reconciliou com o mundo através da morte de Jesus. E então agora eu posso ser feito filho de Deus e ver a Deus como Pai, assim como Jesus via. Que se for ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver, raramente Jesus chama Deus de Deus. Jesus chama Deus de Pai. Ou seja, estava dando a identidade, estava mostrando como ele via a Deus. Ele era filho, via a Deus como Pai. E é assim que nós temos que ver a Deus como Pai. Jesus estava dando aqui a identidade de Deus. E como através de Jesus nós temos as oportunidades de sermos feitos filhos de Deus, nós temos que ter sim essa consciência de que Deus é nosso Pai. Mas não simplesmente de palavras, nós temos que relacionar com Ele até o ponto que isso seja realidade. Porque existe um lugar onde Jesus revela o Pai, e é nesse lugar que eu vou conhecê-lo. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes desse versículo ele disse: se você permanecer no meu ensino e guardar ele, você vai se tornar meu discípulo. Então você conhecerá a verdade e ela te libertará. E logo em seguida, nesse capítulo mesmo, ele fala:
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade que Jesus está falando ali não é meramente um ensino, mas sim é Ele mesmo, a pessoa de Jesus. O ensino de Jesus me leva a conhecê-lo, só que isso é progressivo. Eu tenho que chegar nesse lugar onde Jesus se revela. Quando Ele se revelar, Ele vai revelar o Pai também a mim. Então, eu vou poder dizer que agora eu não somente conheço a Deus de ouvir falar, mas sim meus olhos estarão vendo Ele, meus olhos, o meu coração. É isso que Jó estava falando. Deus provou Jó e Jó no final disse: agora eu não te conheço mais só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Jó era um homem temente a Deus, mas passou por uma grande provação, perdeu parentes, bens. E no final ele pôde realmente conhecer a Deus. Deus se revelou a Jó. E é isso que ele quer fazer com cada um de nós. Por isso Jesus veio à terra. Ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos reduzem que Jesus é o caminho somente para a salvação, mas não. Jesus é o caminho para vivermos uma vida plena com Deus. Uma vida plena com Deus, o vendo como Pai. O vendo como Pai. Então, nessa passagem, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou o caminho para o Pai. Você tem que andar nos meus ensinos. E vai chegar um momento que você vai me conhecer. Nesse lugar onde você me conhece, eu também vou mostrar quem é o Pai. É isso que Jesus está falando. É isso o propósito original. Ele está restaurando algo que foi perdido através do primeiro pecado de Adão. Por isso ele morreu na cruz, para nos mostrar quem é o Pai, para que nós venhamos ver a Deus como Pai. Amém? Amém. É muito mais profundo do que simplesmente a salvação, né? Ele restaurou a humanidade, né, de novo. Então é isso aí, meus amigos, que a gente queria trazer através desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo e compartilhe com seus amigos essa mensagem que a gente queria transmitir, né, e falar com você. Amém? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!